Família, uma instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Está a começar o programa Mais Família. Olá, querido ouvinte, já está no ar o seu programa de eleição, esse que leva até si assuntos pertinentes que dão que falar. Tudo porque todas as famílias se revêem em cada tema aqui abordado. Hoje trazemos um tema muito importante. Como tornar a sua casa num ambiente harmonioso? Você já pensou sobre isso? E temos aqui os nossos especialistas que vão falar em torno deste tema. Temos o nosso arquiteto Silvino Dulo, que já uma vez esteve aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado, irmã Secalete. Eu atribuo Secalete de Conceição. Muito obrigada. Eu pensei esses dias de como havia de abordar essa temática de harmonia. Que bom. Achei interessante. Olha, e ficou. Secalete, é o meu nome, Soraya. Agora, o outro convidado é o nosso designer de interiores, um curso bastante raro cá em Angola. Seja bem-vindo, nosso designer Tadeu Dalla. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos e queremos também estender aqui uma saudação especial a todos os radio-ouvintes que estão agora nos acompanhando. Ok, olha, para o nosso arquiteto, é a terceira vez que está aqui conosco. Exatamente. E a equipa de Mais Família agradece bastante. Amém. O nosso designer, sim. Olha, eu já tenho vontade de construir, mandar construir uma casa pelo nosso arquiteto Silvino Dulo, para o nosso designer Tadeu Dalla, tratar do interior. Imagino a beleza que fica. Claro. Isso que normalmente quando se pensa em construir, hoje em dia já há uma certa procura, não é, da pessoa do arquiteto. Antes não foi assim sempre, né? E temos já ganhamos essa cultura? Sim, ou já precisa temos estado a ganhar. Não ainda como se requer, porque ainda encontra-se muita gente a arriscar no chão, né? Chega aí, tem um pensamento, foi à casa do primo, viu a casa do primo e pensou que é assim, chega no terreno, tem um terreno de 15 por 15 ou 20 por 20, então, e começa logo a arriscar, a fazer, a esquematizar, vai ser assim. Certo. E aí depois há muito transtorno quando não se respeita a todos os processos necessários, no caso da figura do arquiteto, fazer o próprio estudo em si e ver como pode fazer para projetar a casa, né? E nós entramos a posterior, mas tudo começa pela figura do arquiteto, que tem que desenhar, que tem que aconselhar, que tem que acompanhar, porque há posicionamento que tem que ser respeitado na edificação da casa, como onde é que fica a fachada principal e tudo mais, em relação ao sol, em relação ao vento. Então o arquiteto está ali para poder ajudar nesse sentido. Ok. Sim. Arquiteto Silvino Dulo, quando se constrói, pensa-se no trabalho do designer para a posterior? Olha, até 2-3 décadas não era esse pensamento. Assim. O arquiteto fazia quase tudo. Quer dizer, desenhava, não é? A projeção, acompanhava a execução da própria obra. E ele mesmo definia junto com o cliente, né, como seria as cores. Okay. Porque essa é uma área, uma especialidade que passou a ser desenvolvida e é bem-vinda, né? Okay. Os desenhistas do interior têm uma importância muito, muito interessante naquilo que é a funcionalidade, a harmonia, como é a temática de hoje. É por isso que é um campo vasto. São agregados vários técnicos. Hoje o arquiteto já não faz tudo. O arquiteto sonha muito, não é? O arquiteto é isso, ele voa nas nuvens. O arquiteto é um artista. É um artista, não é? Tudo. Tudo que olhar, ele já projeta alguma coisa. Amigos engenheiros, eles sofrem. Já mando uma saudação para o João Ventura. Ok, que bom. Ele sofre, a gente projeta um pilar numa zona que ele acha que não funciona. Mas está no projeto, é para pôr. E aí ele pode haver uma discussão, não tinha que ser assim. Há sempre discussões em obra entre arquitetos e engenheiros. Okay. Mas também temos visto isso com pedreiros. Mandamos fazer algum trabalho e quando vem outro pedreiro, isso não está bom. Nenhum concorda com o trabalho do outro.
Eu tenho Os pedreiros visto... têm essa situação? Eu tenho visto essas questões e a minha sugestão é que ninguém deve desvalorizar o trabalho do outro. Não. Porque algumas vezes isso ocorre para despreciar, não é? É isso, despreciar. Para ganhar espaço, né? Ganhar espaço. Quer ganhar espaço e então não respeita, vai aborrecer não é o outro. educado Não é bom. para... Manda-se o canalizador fazer um trabalho. Olha, aqui mesmo está mal. Ele errou. Esse não sabe fazer as coisas. Mas dentro, por que não me chamou? Mas dentro disto, eu ainda, tecnicamente falando, eu preciso dizer o seguinte. Todos que vão intervir numa obra, dizem que essa obra tem um projeto, devem cumprir rigorosamente o projeto. Okay. Devem cumprir rigorosamente o projeto. Conforme está ali. Conforme está ali. Aí não vai haver culpas. Sim, não vai haver culpas. Okay. Não vai haver culpas. E esses problemas que tenham acontecido é porque não tem um projeto. Aí o dono da obra solicita, não, quero aqui uma tubagem. Exatamente. Para alimentar aí o sanitário, enfim, para a cozinha. E ele não vê onde passar, o que é que ele faz? Quebra a parede e tem um pilar. O que é que ele faz com o pilar? Quebra até os vergões. Sim. Aí vem um outro que conhece que não deveria fazer e ele culpa, né? Até um certo ponto não deixam, mas não se recomenda, alguns reprovam sempre por alguma coisinha. Não é bom. É bom sempre chamá-lo, né? O ideal é chamar o colega anterior, chamá-lo porque é que ele fez. Exatamente. E aí, porque na verdade a nossa vida é uma escola. Todos os dias a gente aprende. Costuma-se dizer que a obra de construção de uma casa de um arquiteto não termina. Porque ele parte, depois faz, depois parte mais. Depois, acontece consigo também, arquiteto. Casa, a sua própria casa não termina. Porque sonha demais. Levanta essa parede e depois diz, não, mas eu não queria assim. Vou mandar partir. Ele esquece os gastos que está ali a fazer e nunca termina. Na verdade, não. Eu tenho uma experiência que é diferente desta opinião. É possível que haja, né? Porque diz que na casa do sapateiro não tem sapato, não tem sapato, né? Diz não, isso, o próprio sapateiro só tem um sapato. Isso, para nós arquitetos. E o arquiteto também não tem casa. Isso é difícil. É difícil, muito né? difícil. Casa muito própria. Também é difícil não ter, sim. É fácil porque é o mercado dele, né? O mundo dele. Não, porque ele fica ocupado com as casas de outras pessoas. Não, ele consegue E a dele está sempre a projetar. Depois faz uma coisa tão grande que não consegue terminar. É raro. Não, isso é muito mais difícil no arquiteto. Sim, porque ele já tem o custo da obra, né? Hoje então é bem mais avançado essa parte, por conta de muitos programas de elaboração de projetos que vais elaborando e eles já vão dando quantificação de materiais e tudo mais, e até ao final do projeto já tens mais ou menos noção de quanto você precisa gastar. E com o nosso... E aí você tem que pensar se estás em condições de avançar mesmo assim, ou que eles agora começaram a diminuir algumas coisas que você andou a sonhar. Então, para o arquiteto já tem mais ou menos a... E com o nosso designer, quando entra para uma casa, diz... Não está. Na verdade... Não tem harmonia. Na verdade, hoje também, como disse o arquiteto Silvino, anteriormente isso era agregado mesmo à figura do arquiteto. O arquiteto faz um projeto até já definir os tons da decoração e tudo mais, ainda hoje acontece, né? Mas agora surge também a pessoa mais detalhista, que se foca somente nos detalhes que tem a ver com a decoração. Sim. Eu trabalho também em outras áreas, né? Como a área da construção, engenharias e tudo mais. Mas quando nos queremos focar somente para a decoração de interiores, então nós queremos mesmo já fazer, projetar aquilo que já existe. Nós podemos chegar numa casa que já existe de facto e projetarmos. E começamos agora a dar aconselhamento. A pessoa, olha, que você precisa fazer isso, aqui precisa fazer aquilo. Então, é mais ou menos isso. Sim. O arquiteto pode avançar um pouquinho, pode facilitar um pouquinho o trabalho do designer com as tintas? Pode escolher as tintas já e depois o designer só completar com outras coisas? Sim, na verdade, como eu disse, é um casamento que existe entre o arquiteto e o desenhista então, tem que de interior. Sempre naqueles briefings, né? Aquelas pequenas reuniões, né? Sim, deve haver um encontro. Depois dos que puderam acompanhar o programa, não é? Que a gente falou dos projetos habitacionais, as 7 etapas necessárias para a edificação de uma estrutura, de uma casa, de uma infraestrutura. Aí depois
no estudo de viabilidade entra vários grupos de engenheiros. No caso, o arquiteto, o engenheiro também é arquiteto, o Tadeu, entra em ação. Aí já há definições de cores, as paredes que serão elevadas. Mas queria aqui antes dizer sobre a definição do que é harmonia, como é que é a funcionalidade, né? Quando nós vamos à Wikipedia, ele diz que é tudo que tem a ver com prazer de ouvir e também de ver. No caso, estamos a falar de cor, é de ver, não é? É ver. Então, é tudo que casa, que tudo funciona. E quando nós olhamos para a Academia da Arquitetura, ela define que o ambiente é nada mais do que falar de relações que existem entre ambientes, não é? Por exemplo, do quarto para a sala, da cozinha, aquela temática que vimos dos problemas que há de comunicação, em que o pessoal está na sala, consegue ver quem está entrando no sanitário, quem está entrando para o quarto. Então aí consegue-se ter noção, com base nesse estudo, de harmonia. Independentemente de cor, mas também deve haver esse casamento de relações, de espaço, e a própria existência das características espaciais, do tipo, a relação de comunicação da sala de estar com a cozinha é diretamente proporcional, funciona. Sim. Mas quem está na cozinha não pode estar diretamente proporcional com o quarto. Até porque os cheiros vão para o quarto e incomoda, né? E o pessoal, os fritos e tudo mais. Sim, então deve-se acautelar esses pormenores. E para que isso aconteça, deve de facto contactar um arquiteto, um desenhista, e ele tem noções básicas, e muitas experiências por causa do andamento na obra, não esse engenheiro do dia a dia de trabalho. Exatamente. Então tem essa característica. E outro pormenor é ver as comunicações fortes, médias e fracas. Eu estava falando da cozinha com quarto, é fraca, deve ser fraca, nunca ser forte e nunca médio. Temos um exemplo da varanda para o quarto, é forte, porque quem está na varanda, está no quarto, pode ir para a varanda, ver a parte exterior. Arquiteto, diga só isso de forte, fraco, porque a linguagem, para que nossos amigos possam ouvir, quer dizer, mas é forte porque quando é próximo. O designer entende bem. Sim. Os nossos ouvintes dizem, mas forte, fraco. Mas eles sabem que depois o engenheiro vai explicar. Exatamente. E já o meu amigo, o engenheiro, o arquiteto, também fez referência. Quando nós referimos ao forte, estamos a falar de proximidade, né? O quarto com a varanda é forte porque é próximo. O quarto e a cozinha é fraca porque é distante. E infelizmente os técnicos que não têm essa habilidade fazem ao contrário, não é? O quarto com a cozinha está próximo, o quarto e a sala estão pertinho mesmo. E isso não é adequado, não é funcional, é constrangedor acima de tudo. E naquilo que são os critérios bíblicos, né? Visto que a transgressão do pecado é a lei, né? Então existe uma lei para dominar e designar toda a área técnica, então acaba sendo pecado também. Até onde é que o arquiteto entrega a casa? Até onde é que o arquiteto passa ao designer? Desde o momento em que começa a se fazer o estudo de anteprojeto, aí o design de interior já entra em ação. Vai acompanhando tudo? Sim. Já entra. Já deve haver um intercâmbio entre os dois. E já tem que saber onde passam também as tubagens e tudo? Principalmente com aquilo que tem a ver com o ambiente da iluminação, não é? Para o quarto, a iluminação deve ser assim. Na fase da execução, porque o arquiteto vai fazer projeto de especialidade. Vai fazer projeto para canalização, que são especialidade. Fazer frio, vai fazer eletricidade. Vai entregar um projeto completo ao cliente, não é? Sim. Então, muitas vezes, nós que fazemos os acabamentos, fazemos já a decoração, nós queremos uma luz, por exemplo, no meio da parede, para iluminar o quê? Um quadro. Ele não pensou aqui ali. Ele pensou que vai ter o quê? Vai ter um candeeiro, vai ter tomadas e ponto.
e quer uma parede está lisa, vai ter quadros sim, mas os quadros não precisam de iluminação. Mas Já o designer já já está a pensar em uma luz fraca ali, naquele lugar, então já pode dizer, olha, tem que passar um roço aqui. Se vai passar um roço, não pode haver viga, não pode haver elementos estruturais. Então se ele já colocou vigas aí que são elementos estruturais, ele já tem que retirar aquele elemento estrutural para permitir que haja roços, que haja abertura, que haja passagem de cabos. A não ser que isso também possa ser feito já na hora da execução. Se tudo isso participar a partir do momento do projeto base, já durante a execução, que é o enfiamento de cabos e tudo mais, tudo isso é cautelado. Por isso é que o design de interior deve, na verdade, já estarem juntos com o arquiteto, quando o design de interior não é o próprio arquiteto, né? Porque tem vários casos em que o design de interior é o próprio arquiteto, ele depois avança para outra fase, para a fase seguinte. Sim. Mas quando isso não acontece, então a outra pessoa já deve estar acompanhando o projeto desde o início. Mas uma obra com essa organização, os donos não precisam estar. Podem viajar. Podem viajar. Só precisam pagar e viajar. Encontram tudo, mas ali a esposa que é detalhista. Ela já deve estar com o designer, olha, eu quero assim. Sim. Olha, na verdade é o seguinte, disse normalmente os projetos nunca acabam como começaram, principalmente na fase final. Pensa na fase final. Porque, como nós sabemos, é para termos um ambiente harmonioso, né? Então, para termos um ambiente harmonioso, o sofá tem que falar com a parede, tem que falar com o tapete, tem que falar com o móvel, tem que falar com a poltrona, tem que falar com aquilo, com a mesa de centro, tem que combinar com alguma coisa. Deve haver uma combinação de cores, não pode haver uma chinatão, mas também deve haver assim uma combinação de cores, né? Então, neste ambiente, normalmente as coisas nem sempre terminam como começaram. Porque no início da obra, a dona de casa, principalmente as mulheres nesse caso, são mais detalhistas e querem assim a parte final. Ela já viu no início da obra um sofá, viu uma cama, viu uma mesa, viu uma poltrona, viu um aparador, no início da obra. A obra dura depois de se calhar 3 meses, 4 meses, já está na fase final e já não quer o que ela viu no início. Quer outra coisa. Sim, já quer outra coisa. Queria um tom bege, queria em cinza, queria um amarelozinho, queria marrom, queria sei lá o quê, mas agora, passa um tempo, ele visita uma outra loja e já não quer o que quis no início. Então, automaticamente tem que se adequar a que se quer aquilo ao momento. E se já estiver tudo avançado? Tá, se já estiver, nós estamos a falar já na fase final. Sim. Na fase final, está avançado, tudo está terminado, paredes pintadas, provavelmente assim, é uma cor ainda neutra, né? Eu refiro a cor neutra, branca ou toda cinza. E aquilo que ela queria, depois já desiste, não quer outra coisa. Como é que faz? Normalmente acontecem essas alterações. E como é que fica? O designer não se irrita, nada? Entende sempre? Permita-lhe dizer, irmã Secalete. Eu falei Secalete de Conceição. Ficou Secalete. Ainda bem. Então, esta harmonia, este casamento, deve ocorrer sempre nos estudos prévios. Exatamente. Por isso é que os donos de obras, não é? Os donos de obras devem ter muito cuidado ao escolher uma determinada cor, os tons. Mas daí está a alteração que a dona de casa vai querer no fim. Sim, é isso que eu queria dizer. Ela deve ter todo cuidado e atenção a escolher uma cor, não fazendo com pressa. Isto acontece quando ela faz com pressa. Por exemplo, qual é a cor que te chama mais atenção? Qual é a cor que amas? Essas são algumas dicas importantes para escolher as cores. Sim. Não é porque viu o vizinho pôs a cor cinza e eu também entendo que vou pôr. Não sabe foi na qual casa do primo, exatamente, viu uma coisa lá e quer implementar em casa. Porque cada cor tem uma história e tem um seu significado, irmão. Cada cor tem... Transmite emoções. Exatamente. Também. Sim. Ela é uma linguagem de expressão. Então, esses cuidados é necessário que se observe para que não erre. Eu, por exemplo, ao escolher, eu devo me basear a minha cor primária, a cor principal é vermelho. Então já sei que a cor vermelha eu vou colocar no meu ambiente, mas atenção, esta cor vermelha para mim é satisfação, mas para alguém pode ser tristeza, pode ser ódio. Então precisamos entender onde enquadrarmos as cores, as tonalidades. E só para atualizar e lembrar, o arquiteto, na verdade, ao conceber o projeto e depois alastrar para os outros especialistas, onde vai chegar o arquiteto Tadeu, então ali ele já tem uma negociação, uma abertura que a gente dá para ele negociar com a dona da obra, para ela poder explicar as necessidades e tudo mais, os tons.
o arquiteto depois nos atualiza. A gente faz um rebuilding, que é um projeto adicional ao nosso, para posterior ser licenciado. Porque é tudo isso um casamento, a comunicação. Trabalham o tempo todo juntos, arquiteto e designer. Sim. Então, nesse caso, quais os cuidados a ter na escolha das cores para o interior de uma casa? Uau, essa eu vou deixar antes que o desenhista de interior fale. Será? Depois, Isso é para os dois. Sim. Quais os cuidados? Quais os cuidados? É assim, como nós dissemos há bem há pouco tempo, não é? As cores transmitem ideias e emoções. Hoje há uma tendência em cores muito mais neutras, porque elas conseguem fazer uma combinação com os móveis, né? Com os móveis. E aí vem prevenir aquela outra questão que falamos agora, por exemplo, das alterações. Se desde o início as cores forem assim, meio neutras, o branco, o cinza, bege, essas cores assim acabam sendo neutras, elas acabam combinando com quase aquilo que podes colocar depois, como são os móveis, os aparadores, eles acabam encaixando isso tudo no meio, sim. Mas o melhor que se pode fazer, já tendo passado por essas fases todas que falamos agora com os arquitetos, mas uma dica para quem agora já tem a casa feita, quer escolher uma cor e quer fazer assim obras de requalificação, alguma melhoria em casa, né? Pode-se optar-se agora muito mais por cores neutras mesmo. Cinza é algo ideal. Para facilitar. Sim, cinza, branco nuvem, o próprio branco em si. Há quem também gosta de colocar o bege num canto, assim, uma parede para realçar uma parede. Se tu tens paredes muito longas, então podes colocar assim cores não muito vivas, porque senão cansa, não é? Não sei se depois cansa, porque se estás a olhar para uma parede longa, tens uma parede de 8 metros, toda era vermelha. Fica pesado o ambiente. Fica quente o ambiente fica muito pesado. Então, paredes muito longas são aconselhadas coisas assim muito mais neutras, assim, mais leves, mais suaves. E aí, para tentar equilibrar o ambiente nessa parede longa, vais colocar 1 ou 2 quadros, não é? Assim, a combinar, um quadro ali, um quadro fotográfico de casamento, de aniversário, uma prateleira para suportar esse quadro, e aí vais matando esse comprimento dessa mesma parede. Então, em poucas palavras, podemos assim que as cores ideais para começar a se fazer assim uma decoração muito mais aconchegante são cores neutras. As cores vivas devem servir somente para realçar certos ambientes. Tens um corredor, tens um cantinho, aí podes colocar uma cor assim que vai realçar aquele cantinho. A pessoa, quando entrar dentro da casa, vai olhar para aquilo, aquele é a mesa do escritório, não é ali onde ele senta para ler, porque tem já um ambiente próprio para que vai indicar, os sentidos logo vão acusar, ele senta aí para ler. Naquela parede não, ali é a zona da cozinha, ali é a zona por exemplo, da mesa de jantar, tem aquilo. Então isso ajuda a decorar os espaços, ajuda a manter os espaços mais confortáveis e também mais aconchegantes. E os elementos naturais para a decoração? Hoje parece que é tendência, né? As pessoas já tiram o estilo rústico, né? O estilo rústico. É muito bom o estilo rústico, porque você acaba utilizando coisas tão bem acessíveis, coisas que existem de facto, né? Hoje temos assim os tons em madeira, que são muito utilizados, estrados, há quem pega em estrados, há quem agora já consegue comprar blocos bloco de cimento mesmo, de 20, por exemplo, com aquelas aberturas para fazer uma espécie de decoração com prateleiras, colocar ali alguma coisa. Então o estilo rústico hoje é muito usado, agora, sim, muito usado. Principalmente em casa de campo, para quem tem uma casa numa fazenda, para quem tem um quintal com jangos. Então o estilo rústico acaba sendo bem aproveitado também. Também é uma tendência muito, muito boa. Mas agora, para ambientes assim muito familiares, não sei, depende muito do desgosto, nem bastante aconselhável. Eu intervindo aqui nesta questão, mas antes, lembrando para o ponto anterior da questão colocada, devemos ter atenção no seguinte: as cores, elas nos transmitem ou podem nos transmitir o vigor e o relaxamento. O vigor é quando a gente precisa de ação, precisamos fazer as coisas com força. Existem ambientes, de acordo às normas, existem ambientes para caracterizar as zonas de vigor, como por exemplo a cozinha. É uma zona de vigor. Para o almoço não atrasar. Com certeza, com certeza. A cozinha, a lavandaria,
Estamos a falar do WC, não é? Que é água... Mas o WC eu quero tomar o meu banho nas calmas. Sim, mas tem vigor, você precisa ter energia para... Disposição. Exatamente. Sim, disposição. Não é? Então, esta é uma zona de vigor. O escritório também é uma zona de vigor. A lavandaria também? Também. Já fiz referência. Já, né? E tem as zonas de relaxamento. Okay. E o arquiteto Tadeu fez referência bem. Nós temos as zonas de relaxamento, como, por exemplo, o quarto. A sala pode ser tanto de relaxamento e como também de vigor. Não é aquelas que tem uma sala dupla função, então acabam tendo tudo aí. E as cores que o arquiteto fez referência, é necessário que se adote de acordo à zona que vai ser enquadrada. Para uma cozinha, qual seria a cor? Mas vamos fazer assim. Nós vamos rapidamente por curtíssimo intervalo e depois que voltarmos vamos já saber das cores. Certo. E vamos pensar também, se for a casa de uma pessoa preguiçosa, quais as cores a pintar. Então, querido ouvinte, nós vamos no instante e já voltamos. Tá. Rádio Adventos 93.9. A sintonia da esperança. Vida Plena, o programa que leva até si informações essenciais para um melhor estilo de vida. Nele, especialistas darão dicas para alimentação saudável, atividade física, prevenção, mudanças de hábitos, entre tantas outras temáticas que envolvem o seu bem-estar físico, mental e espiritual. Vida Plena. Na Rádio Adventos. Olá, querido ouvinte, já estamos de volta. Se só agora sintonizou, nós somos a Rádio Adventos, a 93.9, Sintonia da Esperança. Neste momento está a passar no seu receptor o programa Mais Família, aquele que lhe orienta a resolver os seus problemas de maneira mais saudável. Então, fique conosco, não desligue o seu receptor, que estamos aqui em estúdio com o arquiteto Silvino Dulo e o designer de interiores Tadeu Dalla. Vamos aprender muito em como tornar a casa num ambiente harmonioso. Antes do intervalo eu perguntava as cores a serem usadas, por exemplo, na cozinha, na lavandaria. Há mais uma parte que é uma zona, não é, que falou? Sim, então, das zonas nós temos aí 4 zonas essenciais. A cozinha, para não relaxarmos muito. Certo. Então, dessas 4 nós temos as zonas de serviço, não é? Que é, no caso, a cozinha, o WC, a lavandaria. Sim. Exatamente, essas são as zonas de serviço ou de vigor. Ainda temos as áreas de trabalho, como escritório, sala, para alguns. Temos as áreas ou ambientes íntimos, que são os quartos, no caso. E ainda tem outras zonas de acesso que também é importante, que são, elas têm duplas funções, né? No caso é trabalho e também é íntimo. Falamos, por exemplo, dos compartimentos que têm apenas um quarto, né? Então ele acaba tendo essa função e precisamos ter muito cuidado ao definirmos as cores. Exatamente. Por exemplo, para uma cozinha. Ok. Qual seria a cor adequada? A irmã Calete fez referência das preguiçosas, né? Não, primeiro ainda da cozinha, depois vamos falar assim, vamos imaginar a casa de uma pessoa preguiçosa. Eu vou deixar precisamos agilizar. Vai querer deixar para o Sim, eu vou deixar primeiro para o designer. Vai deixar primeiro para o designer, depois eu vou dar a particularidade. Sim, nós sabemos que hoje há uma grande variedade de tons para cozinhas, não é? Mas os predominantes são o branco, o cinza, o bege. Mas o branco nos torna ágeis? O branco é uma cor viva, ou seja, é uma cor assim neutra, mas ela é muito presente, não é? E acaba combinando com o restante das coisas. Então, é comum ter-se, por exemplo, azulejos, estamos a falar da cozinha, é comum ter-se azulejos, por exemplo, em cor cinza e ter-se os móveis, por exemplo, em brancos. Você tem os azulejos a cor branco, então tens os móveis na cor cinza também, isso funciona. Agora, no contexto da pergunta, não é para aquelas pessoas assim mais... Aquelas pessoas preguiçosas. Não, já falamos da cozinha, não é? Exatamente. Vamos agora para a lavandaria.
Sim, para a lavandaria quase que não foge muito em termos daquilo que é os Como móveis. hoje em dia são máquinas de lavar, não é? Sim. Mas ainda há aquelas mulheres que, de tanto vigor que têm, elas tiram da máquina e ainda esfregam a mão. Ah, sim. Então, Pois. normalmente são espaços que não são muito grandes. Os espaços não são. hoje em dia Mas os projetos não contemplam espaços muito grandes para lavandarias. Mas né? as cores? Mas as cores acabam sendo... Tem móveis, não é? Tem os móveis, na sua maioria superiores e também inferiores para encastrar as máquinas, né? Isso. As máquinas aí de lavar. E as Guardar cores o detergente. Guardar o tudo. detergente. As cores podem ser aquelas que menos sujam. No caso, cinza, cinza escuro, por exemplo. Ou mesmo o preto também pode ser utilizado. O castanho também pode ser utilizado para zonas de lavandaria. Ok. Sim. E para o quarto de banho? Eu já reclamei que eu gosto de tomar o meu banho calmamente, mas os engenheiros aqui disseram que não, tem que ter a cor, aquela que mexe um pouquinho conosco. Hoje há uma variedade. Hoje há uma variedade. Eu depois se calhar vou lhe mostrar, vou lhe mandar algumas fotos para ver como Faz que eu estou a favor. dizer com relação Ok. a essa variedade. Mas como os nossos ouvintes não verão, então, Sim. pode já dizer qual é a Sim. cor. Há uma grande variedade agora em termos de casas de banho. O que é que nós fazemos hoje? O que é que nós aconselhamos a clientes? É também criar assim diferentes ambientes. Zona, por exemplo, do polibanho. Zona do polibanho, que é a zona em que há maior atividade, né? Sim. A pessoa vai ficar para tomar o banho Sim, e tal. sim. Zona do polibanho. Zona do polibanho, pode-se colocar uma cor diferente da cor do restante das paredes da casa de banho, certo? E aí vais ter um ambiente bem mais... Para quem gosta de morar no banho, eu demoro muito no banho, Ok. então cria assim um ambiente muito... Assim, mais ou menos, um exemplo. Na parte do polibanho, qual a cor? Hoje assim encontramos muitos materiais cerâmicos, né? Encontramos muitos cerâmicos mosaicos, ou azulejos, por assim dizer, assim, a imitarem assim cascatas, Ok. por exemplo, a imitarem cascatas, a imitar a chuva, Isso imitar faz assim... gastar água. Ah, Isso faz gastar água. Porque a pessoa vai ficar ali, a como se olhar, estivesse a aí, relaxar. como se estivesse aí nas quedas de Olha a Calandula. conta da água. Sim, a conta É vai isso, subir, vai subir. Então tem muita coisa agora que está a imitar realidades, não é? Tem agora muitos cerâmicos a imitarem realidades. Ok. Por exemplo, esses que imitam cascata, assim, coisas trabalhadas, são reservados para a zona do banho. Ok. E aquelas coisas assim, cores mais neutras, mais únicas, são reservadas para a zona comum da casa de banho. Ou seja, para a zona do restante das paredes. E aí, nas restantes das paredes não vai estar o toalheiro, e não vai estar ali sabonete, ou seja, os copinhos para escovar os dentes, escovas e tudo mais. Também, hoje em dia, utiliza-se espelhos. Os espelhos estão para dar assim um ar bem diferente em ambientes. Como também, por exemplo, a parede frontal, a parede a parede do lavatório, por exemplo. Na parede do lavatório, tu podes colocar, por exemplo, um espelho. Estás a escovar os dentes, o espelho está ali à sua frente, com uma luz. Essa é a né? parte mesmo que eu não gosto. Com uma porque luz. há quem escova a olhar para o espelho e acaba sujando essa parte. que eu não Ah, gosto. sim, mas sabe que quando está limpo, né? Um espelho, eu, por exemplo, gosto mesmo de conectar o espelho, diz a zona onde termina o polibanho, até o outro canto. Oh. Toda aquela parede espelhada. Ok. E o móvel também, o móvel do lavatório, a acompanhar essa zona toda. Ok. E dá sim um conforto, dá um bom. conforto muito bom. E só temos a higiene agora depois de manter o espelho. A pessoa está estressada, chega Não, ali. é um conforto. Quer chorar, mas quando se olha Não, no é um espelho conforto. não dá. Dá um conforto. Dá um conforto. Vamos para. Sim. É só para dizer do que o nosso amigo Tadeu fez referência. Na utilização das cores, o branco, por exemplo, olha, sabe que a cor branca ela é puro, né? É pureza. E para as zonas que a gente fez referência na cozinha, o debrucel, como é uma zona precisa de higiene, não é questão de higiene, então recomenda-se mesmo o branco. Alguns utilizam na zona de cozinha cores neutras. Faço aqui a repetição, mas é mais o preto que eu queria aqui fazer referência para a cozinha. O preto? Sim, isto reflete também aquilo que a pessoa é. Exatamente. Não é? Porque há uns, a ideia é esconder a sujeira, né? Exatamente. Então ele põe uma cor assim, não é preto, não é cinza, enfim, não se naquele note a intervalo, sujidade. sim. Com essa intenção, então não é bom. E eu penso que... É para uma pessoa preguiçosa. Exatamente, Não é? aí já se aplica. Estamos a chegar lá. Já se aplica, então. Recomenda-se cores brancas, mesmo se a gente for a um restaurante, e essa é uma chamada de atenção que eu quero fazer. Quando vais a um restaurante e encontras a cor preta, pouca luz, meu amigo, não coma aí. É porque a higiene não é boa. Não é boa. Você vai encontrar algo que você não vai querer. Então você tem que encontrar lugar com maior luz.
maior luminosidade, com vida, aí sim também dá a reflexão de que tudo está ótimo. E falou-se do espelho, né? Para mim, eu uso o espelho para zonas muito fechadas. Quando é muito apertado, a gente usa o espelho que é para ampliar o próprio espaço, né? Tem essa particularidade do espelho, mas também tem essa visão da pessoa se sentir que está aí no universo dela. E mesmo para fazer o 2, ele acha que está no mundo sozinho e é perfeito olhar-se no espelho, né? Tem essa particularidade. Ver do outro lado ali. Exatamente, aí ele consegue, porque muitos também não têm autoconhecimento e o espelho ajuda a isso. E aí vai reparando, afinal aqui está assim, estou empapuçada. Sim, com certeza. Então tem essa particularidade. Vamos para a sala. O que é que se deve ter numa sala? Depende para além muito... dos cadeirões, a mesa, não é? Depende muito do espaço que se tem. Porque há quem tem sala de estar e sala de jantar. Certo. Isso depende muito do espaço que se tem. Isso é que vai definir o que é que você vai colocar na tua sala, não é? Hoje em dia, para espaços pequenos, as pessoas optam por um estilo mais minimalista, não é? Com coisas mais pequenas e funcionais, não é? Para uma sala, precisamos, claro, né? Não falta um sofá, não é? O sofá na sala é o elemento que acaba sendo muito visível. Porque se a sala for de uma certa dimensão, se for uma sala maior, claro, o sofá vai ser maior por conta dos lugares que ele vai ocupar, então é algo bastante visível. Então a escolha dos tons do sofá devem ser bem acautelados de maneiras que não choquem com o restante das coisas que estarão aí, senão serão apagadas, serão ofuscadas. Então o que não pode faltar numa sala, mínimo que não pode faltar, o sofá, um tapetezinho na mesa de centro, não é? Um aparador para a televisão, aí para os comandos e pousar alguma coisa. Deve ter sempre uma mesa ao ladinho, uma mesa assim ao lado do sofá para pousar alguma coisa, uma bolsa, e aí para não encher a mesa de centro com coisinhas. Mas e se for um L? Se for um L, sim, nós estamos, é o mais comum, não é? É o mais comum. Atualmente é o comum, é o que mais se utiliza. Mesmo assim devemos ter ali uma mesa ao lado? O L tem dois lados, né? Tem dois lados. Por exemplo, eu já vi sofás... Tem aquele lado que dá para deitar? Exatamente. Eu já vi pessoas que no meio do sofá é um L, mas no meio do sofá já reservam espaço, tem muitos sofás desse tipo, já reservam espaço para colocar um copo. Você acabou de tomar um sumo, uma água e tal, e não tem onde pousar, para não pôr a mesa de centro, aí depois ainda alguém panca e cai. A sofá já traz um espaço próprio no meio, aí entre o L e aí já tem um espaçozinho, depois colocar. Já facilita, tem um espaço assim, parece uma mesinha assim, não é? Do contrário, pode ter uma outra mesa lá assim de apoio, onde a pessoa acabou de fazer, de beber uma água, então pousa ali, comer uma fatiazinha de bolo, comer uma fruta, então põe ali para ti. De maneira a não ficar ali, às vezes nós, por exemplo, homens, gostamos de esporte, fazendo desporto, ainda tem acaba... Tem que ter tudo ali perto, não é? Sim, acaba pancando e sujar aquele espaço todo. Então, se tiver esse espaço de apoio, já ajuda na decoração. A fotografia que gostamos de pôr, assim, do casamento, né? Qual tem... O quadro tem uma medida ou como é que é? Sim. Na verdade, isso varia, né? Isto varia dos gostos, exatamente. A irmã Secalete está dentro da temática e parece já ser uma especialista na área. Não, é muito bom. Estou mesmo a aprender agora. Então, eu penso que os ouvintes fiquem mesmo ligados. Essas análises que o arquiteto Tadeu fez referência é quando está em sintonia com o arquiteto, o projetista, não é? Porque tudo isto que ele fez referência, existe condições para se albergar dentro de um ambiente já dimensionada. Exatamente. Agora, quando a sua dimensão não foi calculada, né? Não foi calculada, vais ter muitos transtornos em poder alocar esses móveis dentro da área de ambiente. Então, deve-se atentar, procurar um especialista para poder fazer para fazer funcionar todos os elementos que aqui fez referência. Quando a sua área é bem menor, então, obviamente, você vai ter que reduzir, porque vai acontecer, as pessoas serão inibidas de circular. A circulação vai ser precária, mesmo a circulação do vento também será interferida por causa dos móveis. E outras vezes poderá ser criado caminhos do mato dentro da sala. Caminhos do atalhos. mato. Sim. Aquilo tem que curvar assim. Exatamente. Isto são os atalhos no meio da sala. Isso não é bom, né? Não é bom em função do estudo de viabilidade dentro de um projeto.
tudo que o arquiteto Tadeu está a falar é porque já foi feito um estudo. Exatamente. Então é execução É a apenas. implementação, sim. Certo. Hoje usa-se pouca, como é que eu vou dizer? Pouca mobília na sala. Sim. Não é? Sim. O que é que se usa mais? O cadeirão? Sim, Uma mesa, se a sala for comum? é certo. Mais o quê? Usa-se mais o cadeirão, que já citou, a mesa, não é? Tem a zona da parede, as coisas agora para poupar espaço. Sim. Porque é aquilo que tu acabou de falar agora, né? Se coloca muita coisa... Queriam caminhos do mato. Exatamente, Já aprendi. criam os atalhos, criam o caminho do mato, né? E depois nós temos às vezes os miúdos em casa e eles estão sempre a tropeçar, estão sempre a cair. Então, uma das dicas, assim, muito funcional, é mesmo colocar, por exemplo, prateleiras. Ok. Encostar mais à parede e deixar os espaços no meio para a circulação, livre circulação. Mas pôr uma mesa de centro, pôr o sofá e tem espaço para sair de um lado para o outro, ainda que esteja de olhos fechados, consegue normalmente se deslocar dentro da sala. Então o ideal é colocar as coisas na parede. Se colocares um aparador longo, por exemplo, na zona da televisão, naquela parede da televisão, ocupar a extensão da parede com o aparador, já consegues colocar ali o quadro, consegues colocar um vaso de plantas ali, assim, plantas naturais, já consegues colocar ali o quadro de fotografia da licenciatura e tudo mais. Isso ajuda a manter os espaços livres de circulação. Ok. E um dos elementos que podemos, para além das prateleiras, não é? Um dos elementos que nós podemos fazer é colocar, por exemplo, para aqueles que têm salas longas, nos projetos habitacionais agora existem por ali, não é? Aqueles que têm salas assim longas, é colocar, por exemplo, um separador, nós chamamos isso de biombo, né? Colocar um biombo no meio, e aí nesse biombo acabas também fazendo umas prateleiras para colocar alguns elementos que você gostaria de ter na sala, mas que se colocasses aí devias ocupar muito espaço. Então crias um biombo, não é? Pode ser móvel ou fixo, né? E aí acabas colocando mais prateleiras e colocando mais coisas que você gostaria de ter visíveis assim dentro da sala. Esses biombos, o designer é que faz ou é tudo anotado para o dono adquirir? Não, isso pode ser desde o projeto. Não estamos a falar aqui de desde algo o já projeto. bem estruturado, Ok, né? ok. Estamos a falar de um projeto que já está a ser acompanhado por um arquiteto desde o início Nesse do pensamento caso, já da o obra. Silvino Dulo. Exatamente, desde o início do pensamento, desde o momento em que o dono da obra decidiu ter uma casa. Ok. Então, se é uma pessoa muito informada, já foi atrás de um arquiteto, sabe que esse arquiteto tem um certo custo, já está ciente disto e vai pagar, então ele sabe o que é que vai pedir. No momento, o arquiteto vai aconselhar, olha, aqui você pode fazer isso, essa sala vai ser muito longa. Para não termos essa sala longa, o que é que nós podemos colocar? Não, eu gostaria de ter um biombo, eu gosto muito de fotografias, há quem gosta muito de fotografias dentro da sala. Dos miúdos na escola, na praia, do ano passado, da licenciatura, da iniciação. Mas tem que ser assim quadros pequenos, Podem não é? ser quadros pequenos, assim. Isso vai também já depender. Ok. Podes colocar um maior, vai depender. Porque, por exemplo, o quadro da licenciatura é sempre um pouco mais valioso em relação ao quadro de uma visita à praia. Isso. Então vai ser maior em relação ao quadro da visita à Ok, praia. ok. E aí vai se pensar dessa maneira para tentar enquadrar cada coisa no seu ambiente. O quadro sobre o meu casamento não vai ser inferior no tamanho maior. em relação ao quadro que eu tive um passeio apenas Ok. na Ilha do Mussul, né? Para destacar. Para destacar, esse é o quadro do meu Exatamente. casamento. É isso. Então Ok. isso os espaços serão criados em função já dessa decoração toda, em função dessas ideias todas. Os engenheiros têm esses dois quadros da licenciatura e do Eu casamento não lá tenho, eu estampados? não tenho. Olha, isso Eu não varia. Eu, pelo menos, não tenho Eu não também. tenho. Eu tenho a da minha... Eu também não. tenho- Acreditas que Eu não coloco. eu ainda não... É assim, isso é um problema Eu muito tenho sério. Eu não sei se posso da falar minha isso. mãe, né? À vontade. Eu ainda não tenho... a sério. Eu ainda não tenho o quadro das fotografias do casamento até hoje. Não Até tenho. hoje. Até Olha, hoje, demora não. um pouco. Não sei, E depois não às sei. tantas as pessoas parecem que sentem já preguiça. Na, É que- sala, na sala nós podemos ter relógios. A minha esposa, na sala, já não... faz Alguns tempo que- decorativos, não é? Sim, decorativos, né? Agora, funcional, Podemos ter? assim mesmo, funcional, eu penso que já não se usa tanto, assim. Aquele relógio grande Sim, com os isso números ali. Na verdade, Há alguns assim com peças soltas. Sim, Na esses verdade- já são podem? decorativos. Sim, esses decorativos, sim. Dependendo da parede, pode-se colocar. Ok. Não tem necessariamente a ideia de nos recordar da hora, mas é As mesmo uma visitas peça... não vão pensar que estão a ser corridas. olha, nos critérios de arquiteturas, de classes de arquiteturas contemporâneas, por exemplo, Sim. é normal que se use um relógio. normal, sim. na sala. É normal, porque a percepção mesmo é levá-lo mais para trás, né? Sim. E, exatamente. Para o modernismo já não se usa. Já não não se usa. E na cozinha? Isso também... Para apressar o almoço. Também varia, né? Varia.
Isso eu diria que varia em função daquilo que é o próprio projeto, né? Se for a topologia moderna, aí ela entender e instalar, ele vai contactar o Tadeu e o Tadeu vai aconselhar a colocar ou não. Esses decorativos podem. São decorativos, sim. Decorativos podem entrar no plano da decoração já da casa. Agora, os funcionários que têm mesmo a necessidade de nos recordar da hora, normalmente já é uma necessidade mesmo da família, né? Essa questão, por exemplo, de estarem a fazer uma coisa e quer fazer outra, mas depois acaba esquecendo. A hora de acordar também. Sim, a hora de acordar. Então, onde é que nós colocamos esse que tem a função mesmo de nos apressar, por exemplo, hora de preparar o almoço? Na zona de maior fome. circulação, tem as zonas comuns, zonas de maior circulação. Ok. Eu, por exemplo, colocava numa zona de maior circulação por conta do quê? Os miúdos estão a acordar, olhou, é a hora. Quem passou por ali, é a zona de maior circulação, espaços comuns, acho que é isso que se chama, espaços comuns. Naquele espaço comum, então a gente pode colocar ali, se a necessidade for essa, não é? A gente pode colocar aí um relógio que funcione mesmo e que vai nos servir para despertar realmente. Então deve estar naquele espaço que de 5 em 5 minutos alguém passa por ali. Essa é a função, não pode ficar no lugar escondido. Eu, por exemplo, em casa já tenho a rádio advento e aí eles vão dizer a hora, olha, já são 12 horas, aí o menino tem que se apressar para a escola. E outros têm já os telefones, os tablets, PC lá nas salas. Colocam aí o despertador. E facilita a comunicação, sim. Na mesa, debaixo da mesa, podemos colocar, ali na base, podemos colocar um tapete? Um tapete? Podemos sim. Podemos sim. No corredor? No corredor, já temos ali, na zona onde temos os cadeirões, não é? Sim. Depois, na mesa, também tem. E no corredor? No corredor não é bastante funcional. Os apartamentos têm corredor? Sim, no corredor não é bastante funcional. Porque, primeiro, aqui é uma zona de constante circulação. A tua casa é o teu espaço. É o teu espaço. Então, tu não precisas comparar isso com um hotel. Mas não é, eu sinto que não é bastante funcional. Por isso não aconselho a colocação de um tapete no meio do corredor da ponta a outra. O que eu acho que funciona muito, dando assim destaque ao corredor, é se nesse corredor tiver uma parede final. Se tu, quando vais para o corredor, lá no fim do corredor tem uma parede final. Então, essa parede final, uma porta que vai dar um quarto. Não uma porta que vai dar um quarto. Tens uma parede final. Ou colocas um espelho, ou essa parede pintas com uma cor viva e diferente das cores das restantes das paredes, como podes acompanhar aquele fundo daquela parede final do corredor, tirar uma pintura desde aquela parede até ao teto do corredor, até aqui, dá assim uma ideia muito bonita. Quais os tipos de cortinas a usar? Normalmente, ou seja, isso está a se referir às cores? Não. O material? O material. Eu normalmente, quando aconselho clientes e quando solicitam para fornecer cortinas e montar, nós fazemos com cortinas duplas, não é? Com calha dupla, assim que normalmente chamamos, com calhas duplas. Do lado de dentro, a primeira calha, para quem vai para fora do lado da janela, do lado de dentro, a primeira calha é blackout, tecido pesado. O blackout dá-te a possibilidade de teres um ambiente noturno durante o dia. Mas tudo escuro. Tudo escuro. O blackout dá-te a possibilidade, por exemplo, de um dia de trabalho cansado, muitas gravações. É verdade, a casa limpinha. E aí então decidiu que não, hoje vou dormir até mais... É um ambiente de relaxamento. Então aplica-se esta... Sim, não é... Sim. Eu vou acordar um pouco mais tarde. Então até 6 horas nós temos o sol já a abrir. E aí não vais poder manter-te a dormir porque já tem a claridade dentro do quarto. Mas com blackout, com blackout ali, consegue ainda manter a escuridão como se fosse noite lá dentro. E o sono continua. E o sono, assim, aumentar um bocado mais as horas. Não, depende. Estamos a chegar lá. Depois de um dia de trabalho, uma semana muito agitada, e você tira um feriado, por exemplo, tiras assim umas horas para acordar mais tarde, então o blackout vai ajudar. Sim. E depois, quando não é necessário, quando não tem essa necessidade, temos a outra cortina a seguir, que é mais leve, que é o fundo, né? Que pode ser em linho, pode ser em tecido, que deixa passar normalmente a corrente de ar, não é? Nós precisamos do ar puro. Do ar puro. Daí que eu, pelo menos, concordo muito com os arquitetos que deixam assim um espaço muito mais aberto, que deixam assim open space, janelas longas. E sim, varandas, sim, aberturas longas. Eu amo essas coisas. Olha, e só para lembrar, arquiteto, eu vejo algumas famílias com uma janela de 90
90 centímetros por 1 metro. Não, isso. 91 São por muito 1. É pequenas. muito reduzida para a sala. Sim, Este é um vão ou abertura de janela para um quarto. para um quarto. Ok. E não, eu até Mesmo em diria quartos, para hoje a cozinha, já né? temos vãos bem maiores. Sim, Ou mesmo WC, enfim. Sim. Porque no mínimo devia ser 1,20 m para melhor ventilação, Sim. entrada Ok. do sol. Ou 2 metros, enfim, isso já fica bem melhor. Bem mais, bem mais, bem mais. Olha, e melhor. sobre as cortinas, há um pormenor. Há um tipo de cortinas que parecem ter, do outro lado, parecem... Há quem chama de sanefa, mas eu não sei. Como designer deve ter um outro nome ali. Sim. Qual? Tá ali a cortina, depois tem aquela partezinha, né? Aham. Que Um estrado. É isso, não é? Na Estrado, parte não é? superior? na parte superior. Normal chama-se babado, né? É babado. Sim, chama-se Mas as babado. pessoas, ao colocarem a cortina, por exemplo, se for para a sala Sim. ou para uma janela, Sim. elas mandam aquela parte. A parte, como é que eu vou dizer? Tem a parte do Exterior. verso, Sim. exterior. Ok. A parte Interna. A parte interna eles mandam lá para fora. A pessoa a partir de fora vê Sim. que a cortina está, o lado direito está para cá. Certo. Sim. Normalmente é uma tendência de mostrar o que você tem em casa, né? Uma questão assim, sim, mas E o que é que fica para mim lá dentro? há quem faz duplo. Há quem faz um sistema duplo, melhor, posso assim dizer. Ele faz o babado na parte de dentro e a parte de fora. Fora. Com os vidros fechados, é uma questão da beleza da fachada em si Estética, mesmo. sim, É tem a questão ver de com estética. estética. Com os vidros já fechadinhos e ninguém está em casa, mas a pessoa passa para assim, olha, ai, que lindo. Mas e se tiver só um tipo de... Ou escolher uma cortina só? Como é que vai fazer? Enfeita lá para a rua e aqui dentro... É opcional. É opcional. O que é que você quer? Não fica mal? Não, fica, na verdade, o ideal é na parte de dentro. Porque o conforto é para mim. Pois. O conforto não é para quem passa lá na rua. Pois. Se eu quero dar uma beleza para a fachada da minha casa, eu tenho que ter o bolso para fazer nos dois lados, não é? Senão o conforto é para nós. Eu quero que os meus Então deve convidados, estar a minha família, pro lado deve estar de na parte de dentro. dentro. Se o babado normalmente é no lado de dentro. Eles colocam lá de fora, tem mesmo essa condição de colocar lá de fora para dar uma estética. Ou às vezes por não saber também, não? Também pode ser. É que são, eu vejo Não, assim... se tem alguém que não sabia disso, então acabou agora sabendo Agora que, já não, sabe que não é funcional. é mesmo para a parte sim, de dentro. Sim, é a parte de dentro. Sim, Ok. é a parte de Como é dentro. que O conforto é? a parte de dentro. Qual é a cor para movimentar o preguiçoso? A sala do preguiçoso. Aquela pessoa que, eu tenho preguiça, não quero levantar, eu gosto mesmo de dormir. Vai procurar emprego. Não, mas eu quero ficar aqui ainda, vou no outro dia. Sempre tem preguiça para movimentar. Arquiteto. Então, para estas zonas... O tempo já está contra nós. Ok, Só temos já está. 2 minutos. Então, ok. Só 2 minutos. Para estas zonas precisa de cores quentes. Cores Primeiro, quentes. precisa de cores quentes. Tem para que ser alguma dar coisa que o vigor. incomoda? Não necessariamente. Tal como fiz referência, né, que as cores transmitem-nos alguma informação para nós ótima e para outros que não é. Eu estava aqui a lembrar, por exemplo, da cor vermelha, né, o púrpura, não é? É uma cor maravilhosa. E quando eu estava aqui a ler o João 19, versículo 2, quando os soldados romanos colocaram a coroa de espinho e depois colocaram um manto vermelho, que é o púrpura. Sim. Essa cor vermelha tem uma grande influência, tem uma grande Tem uma forte informação. conotação, né? Ok. Exatamente, então. Eu estava a falar das cores quentes, tem o vermelho, tem o amarelo. Se calhar depois o arquiteto Tadeu irá fazer o enquadramento. O verde tem é o muito verde. contundente, também, não é? Sim, o verde é bastante Apesar que o contundente. verde vai para as cores frias, né? Sim, Mas tem aquele enquadramento. Então, isso desperta. Por exemplo, nos blocos operatórios, a cor que predomina é o verde, para dar esperança. Também o vigor. O pessoal está a morrer, mas ele, não, eu não quero morrer, eu quero levantar. Então, tem o verde para dar esperança. É um vigor também. Ok. As farmácias também têm, Exatamente. não é? Exatamente, sim. Ok. Falamos do interior, vamos um pouquinho cá para o exterior. O bege dá para o exterior? A cor bege. A cor bege, sim, funciona para o exterior, funciona muito E bem. fica bem? Fica. O que acontece? Ela também não transmite assim um certo brilho com a luz solar. O bege é uma cor assim neutra, que na fachada, não é? Porque hoje em dia as fachadas não são todas feitas apenas de uma única cor. Então, mas o bege, se for a cor principal, funciona Ok. perfeitamente para a fachada. Então agora vamos já aos Eu uso conselhos. o preto. Usa o preto? É. O exterior? Sim. Todo preto? Conota luxo. Oh, É muito lindo. Muito olha, o Mais Família é uma escola mesmo. É? É um luxo, é uma beleza. Mas assim, a parte toda ou tem ali
Bem, alguns contrastes. Na minha fachada principal tenho preto e tenho uns pormenores de branco, né? Só para Mas também muita iluminação, porque senão os mosquitos ficam já aí. Falando da iluminação, eu não queria sair sem falar disso também. Mas é rapidinho. Só temos um minuto, sim. Ok, certo. Olha, se é uma coisa que não pode falhar para dar assim conforto dentro da nossa casa, é mesmo a iluminação. Iluminação. Luz, sim. A luz branca é comum, mas nós precisamos ter outras luzes que podem criar ambientes diferentes. Nós estou em casa, estou no sofá, os miúdos não estão, estou só eu e a minha esposa. Então, uma luz LED amarela fina lá no fundo e atrás da televisão, faz assim bem, ao lado não é? do quadro. Sim, transmite romance, relaxamento. No quarto deve haver aquela luz geral para eu procurar uma agulha, que é a luz branca, não é a luz central, mas deve haver aquela luz para o ambiente próprio romântico, uma luz assim morta, assim, para aquele clima. Quem conversa, até você adormece, quando assustar já estava uma conversa, mas já está no dia seguinte. Então, a luz acaba dando assim um realce muito importante. É um elemento fundamental para a decoração e para dar vida ao ambiente. Sim. Conselhos para as nossas donas de casa, para as nossas senhoras que cuidam dos seus lares? O primeiro conselho que eu dou é... Em menos de um minuto. Quanto nas áreas de serviço, especialmente a cozinha e WC, deve ter maior luz. Se for natural, ótimo. Isso também permite com que a gente gasta muito no dinheiro, né? Durante o dia você não precisa ter muita luz natural, artificial, mas a natural. E de noite, quiçá que também tem a luz do luar, que também é um aspecto muito interessante, por exemplo, para a sala e para os banheiros da suíte, enfim, criar um ambiente aí do natural. Que a luz do luar entre? Sim, que entre, é fantástico. Uma abobadazinha ali no teto. Vocês vão nos fazer partir as casas para fazer de novo. Então, o nosso designer, Tadeu Dalla. Eu quero aconselhar o seguinte, há um elemento que eu deixei para o final, cheiro. Para nós termos um ambiente formidável em casa, é sempre bom ter uma fragrância natural, um cheiro natural que a gente coloca logo à entrada. Tem vários agora, baratos, né? A gente deve escolher um tipo. Pode ser também em forma de spray, pode ser automático, aquele que a gente coloca na tomada, ele vai lançando o cheiro de tempo em tempo. É fundamental, o cheiro acaba, acaba dando, acaba dando boas-vindas às pessoas. Plantas são fundamentais. Em casa devem ter quadro com plantas naturais. Acabam trazendo assim um ar diferente, ajudam na nossa saúde, trazem um ambiente natural. Nós fomos criados, né? Nós somos criacionistas, fomos criados e o verde, o natural da planta acaba dando vida ao espaço. Então, acho que são esses conselhos que eu gostaria de deixar. Fechou, obrigado. Acabou. Mas deve procurar o especialista para definir o tipo de planta, porque algumas fazem malação. Algumas fazem malação. Precisamos ter muito cuidado. Poxa, é tão bonito ser arquiteto e designer. Temos que fazer outros cursos, Soraya. Olha, querido ouvinte, gostou do programa? Eu sei que gostou. E já vão muitas ideias nas nossas cabeças. Só me resta mesmo agradecer. Muito obrigada pela vossa presença. O nosso designer de interiores, Tadeu Dalla. Muito obrigada. Volte sempre. Obrigado. E para o nosso arquiteto Silvino Dulo, muito obrigada. Continue voltando. Eu que agradeço. Hoje as saudações vai para o meu afiliado. Na verdade são 4 afiliados. Mas vai ter mesmo que correr. Vou ser rapidinho. Estou a falar do Acião Tomás, estou a falar do Osvaldo, estou a falar do Salas, o Cangas, estou a falar também da Africana. São esses meus afiliados. E meu xará, o Silvino. Um abraço para ele. Rapidinho, eu posso fazer isso também? A minha família, minha esposa Ana, os filhos Nelson, Lisandra, Luiana. E um abraço especial à minha igreja, Vila Flor A. Deus possa abençoar a todos. Que bom. Deve estar muito bonita aquela igreja. Eu vou ainda não está. Querido ouvinte, o Mais Família teve a coordenação de Zacarias dos Santos, supervisão de Soraya Laureano, técnica e sonoplastia de Luciana Mucage, produção e apresentação dessa pessoa que gosta de falar para si, Conceição Calete. Tchau e até a próxima. Família, uma instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Mais Família.